Boa noite a todos. Boa noite. Nosso tema da noite de hoje é inteligência espiritual. Um assunto bastante interessante. Já teve diversos autores que falaram sobre esse tema, sobre esse assunto, e eu achava que ele ia ser um assunto inédito, mas comecei a pesquisar e vi que não era um assunto inédito, né? Então já teve muita gente falando. E um dos autores que trabalha esse assunto é uma pessoa que eu gosto muito, chama-se professor Stephen Covey, aqui nos Estados Unidos. Ele escreveu várias obras relacionadas ao seu best-seller inicial, que era aquele livro chamado Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. E nesse livro dos 7 hábitos, ele parametriza, ele passa para todos nós, e aqueles que, digamos assim, que são materialistas ou aqueles que não conhecem os aspectos da transcendência ou que são céticos com relação à nossa condição divina e até a própria existência de Deus, as pessoas poderiam encontrar um nobre roteiro para a sua própria vida nessa literatura, nesses livros, nesse conjunto de livros do Stephen Covey. E ele nos fala de duas grandes vitórias na vida do indivíduo, na sua jornada pela Terra. Duas grandes vitórias. E cronologicamente inseparáveis, muito bem sequenciadas, que é a vitória privada, a tua vitória íntima, e depois a tua vitória pública. E nesse sequenciamento são verdadeiros guias e aspectos fundamentais que nós precisamos desenvolver dentro de nós para que essas vitórias se materializem. Por exemplo, os 3 primeiros hábitos, o primeiro hábito que ele menciona, ele coloca a proatividade. Ele fala, olha, você está iniciando a sua jornada pela vida, você quer ser uma pessoa bem-sucedida no aspecto de que você vai ser uma pessoa completa, com plenitude, uma pessoa feliz, uma pessoa produtiva para si, para sua família, para sua sociedade. Ou seja, você vai viver a sua vida com intensidade, com sabor. E a proatividade é um pré-requisito fundamental. Se você quer que as coisas aconteçam, então você se movimenta, você coloca as suas faculdades para trabalhar. E essa proatividade, então, gera toda uma dinâmica na vida dos indivíduos. Então, é muito importante que nós sejamos proativos, que nós não sejamos simplesmente marionetes, sejamos simplesmente pau-mandado. Essa proatividade, ela é um exercício, ela é uma característica, ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Depois tem outra, logo nessa mesma sequência, ainda estamos falando da vitória individual, do private victory. Ele coloca um outro aspecto que eu vejo muita carência na nossa sociedade atualmente, eu vejo particularmente muita carência nos jovens e em muita gente boa, que é colocar as primeiras coisas em primeiro lugar, as coisas mais importantes em primeiro lugar, ou put first things first, como dizem os gringos, os americanos, né? Coloca as primeiras coisas nos primeiros lugares. O que quer dizer isso? Isso é uma coisa extremamente fundamental. É a hierarquização de valores, de decisões na sua vida. Se você não sabe a diferença de você estar com a sua família num momento de celebração, ou de você ir a um botequim encher a cara de cerveja, você não está sabendo ainda administrar a sua vida. E quantas outras situações que, em termos de hierarquia, a nível de trabalho, de família, de sociedade, a nível de formação acadêmica, a nível de sua experiência pela vida, quantos de nós não sabemos o que vem em primeiro lugar?
E aí, a questão religiosa, a questão da frequência em ambientes como esse nosso aqui, em que nós vamos tendo uma hierarquização de valores, uma noção do que são as coisas mais importantes na nossa vida. E eu vejo muitos jovens, principalmente, extremamente perdidos. E do tipo assim, mas, rapaz, você foi fazer isso e deixou de fazer aquilo? Você não está entendendo que isso é muito mais importante do que aquilo outro em todos os aspectos da vida. E isso particularmente tem um peso muito grande porque na vida profissional das pessoas. Porque o professor Covey, ele além de ser um especialista na área do comportamento humano, ele também era um MBA por Harvard, esse cara. E ele então entendia do que é a formação de uma carreira corporativa, do encarreiramento de um indivíduo. E como essa noção de valores é imperativa para o seu sucesso profissional, seja qual for a área de expressão humana que você esteja se manifestando ou se movimentando. E, finalmente, ele, fechando a questão da vitória pessoal, é que você inicia todas as suas tarefas com um fim na cabeça. Você não entra para fazer nada aleatoriamente. Você não faz nada na sua vida que não tenha um propósito, um objetivo, um resultado a ser alcançado. Isso é uma maneira de você galvanizar as suas energias, ou seja, de você concentrar o seu foco naquilo que você está fazendo e procurar atingir o resultado objetivado. Ou seja, você não vive a matroca sem leme, sem um rumo, sem um norte. Você tem um direcionamento e você coloca o seu foco no atingimento daquele objetivo. Estamos num momento super oportuno para falar sobre isso, momento pós-olímpico. O que aqueles rapazes, aquelas meninas, aqueles atletas faziam? Eles tinham um foco, eles tinham uma pré-determinação muito grande e, portanto, não se deixavam perder naquilo que queriam. E até foi citado agora no nosso grupo de estudo um determinado atleta especificamente que falhou várias e várias vezes até conseguir atingir o seu objetivo. Então, nesse aspecto da vitória pessoal, nós deveríamos ter sempre um objetivo, e temos aqui um nosso objetivo. E partindo rapidamente para a vitória pública, nesse lado, eu gosto muito dessa abordagem, e eu gostaria muito de sensibilizar-nos a todos, que é difícil. Mas uma das coisas que tudo que está dito aqui, de uma maneira não religiosa, é também uma maneira que nós encontramos na nossa doutrina, nós encontramos no cristianismo, que é primeiro hábito, ele coloca como hábito, né? O primeiro hábito da vitória pública é: busque primeiro compreender e depois ser compreendido. Interessante, né? Então, sempre que você estiver numa situação, em tese, na recomendação dele, em todas as circunstâncias que tiver uma interação humana, você primeiro busca compreender aquele que está se comunicando com você, para depois você tentar se fazer compreendido. Quantos casamentos não seriam salvos? Quantos filhos não teriam tido problemas de relacionamento? Quantas situações dolorosas interpessoais não poderiam ser evitadas se nós tivéssemos um pouquinho mais de tolerância, se nós puséssemos o pé no freio da nossa vontade de falar e de colocar o que está para fora e ouvíssemos um pouco o que o outro tem a dizer. Então, esse é o primeiro passo na vitória pública. O segundo passo, que é igualmente importante, é em todas as interações em que nós nos propuséssemos trabalhar, é extremamente cristã essa propositura de Covey. Pense em todos os seus projetos.
win-win, ou seja, eu venço e você vence. Não pode ser nenhuma outra circunstância. Eu não posso entrar para perder para você ganhar. Você não pode, eu não posso entrar para ganhar e você perder, mas temos que nós dois ganharmos em quaisquer interações. Quando nós entramos com essa mentalidade do win-win, do vence-vence, ganha-ganha, como nós dizemos no Brasil, ganha-ganha, tudo fica muito mais fluido. Tudo ganha é como se ganhasse uma sanção do alto, das forças do universo, em favor dos seus projetos pessoais. Então, esse também é um passo importante. E, finalmente, o sexto hábito seria o Synergize, em que nós pegamos tudo o que nós já havíamos desenvolvido nesse ciclo de amadurecimento individual e nós transformamos isso tudo de uma maneira sinergética numa vida extremamente produtiva. Numa vida em que a proatividade ela é guiada com princípios imortais, princípios fundamentais que regem o universo. Esses são os 6 primeiros hábitos em que nós estaríamos conquistando uma vitória sobre nós mesmos e depois uma vitória pública. E nós então estaríamos atingindo essa completeza de um indivíduo extremamente produtivo na nossa sociedade moderna. E o 7º hábito é um hábito extremamente interessante, que seria o quadro em que nós viéssemos sistematicamente revermos os nossos conceitos. Ele chama de afiar o machado, sharpen the saw, em que você se volta e na humildade do autoconhecimento, você sabe que você não é um ser completo, que você precisa de novos inputs, de novas informações, de novas qualidades, de novas habilidades. Então você busca proativamente um conhecimento e o aperfeiçoamento das suas qualidades, das suas capacidades. Então isso seria o afiar o machado. Essa dinâmica de você estar sempre crescendo, sempre evoluindo, não perdendo um minuto com coisas que sejam fúteis, banais e inúteis à sua felicidade ou à felicidade das pessoas que estão à sua volta. Então, essa seria a ideia do afiar o machado. Agora, muito tempo depois, e aí nós vamos voltar ao nosso tema central, muito tempo depois, o próprio Stephen Covey, ele escreve um livro sobre o 8º hábito, em que ele transcende tudo aquilo que ele já havia desenvolvido e traz para nós, no 8º hábito, o tópico que envolve a inteligência espiritual. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa inteligência espiritual, já fugindo um pouco da bibliografia de Stephen Covey. E nós vamos passar então a falar de um outro psicólogo muito conhecido aqui nos Estados Unidos. Ele chama-se Howard Gardner e ele também é de Harvard, esse professor. E ele, em 1983, ele escreveu um livro chamado Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences, ou seja, a teoria das múltiplas inteligências. Por isso que a gente está só colocando isso como um preâmbulo para falarmos da inteligência espiritual. Mas essa ideia do professor Gardner foi uma ideia revolucionária, em que nós havínhamos considerando sempre uma inteligência muito cartesiana, a mensuração do QI era uma mensuração da pessoa que tinha um raciocínio lógico, matemático muito bem estruturado e, portanto, puxa, aquele cara é um gênio maravilhoso e tal. E o professor Gardner, ele quebrou esse paradigma. Ele quebrou esse paradigma e abriu para o campo de análise e de expansão de toda a humanidade as múltiplas inteligências que os indivíduos possuem, além da inteligência lógica e matemática. Então ele nos trouxe a inteligência, por exemplo, musical, a inteligência rítmica, a inteligência visual ou espacial,
a inteligência vocal ou linguística, né? Verbal ou linguística, muito importante, inteligência linguística. A inteligência do corpo ou sinestésica, são a inteligência dos atletas, né? Estamos aqui falando de coisas fantásticas. Essa menina que ganhou a medalha, não sei quantas medalhas de ouro, impressionante o que aquela menina faz, desse tamaninho, né? Como é o nome dela mesmo? Simone Biles. Impressionante o que ela faz, né? Aí outras duas inteligências extremamente relevantes também, que é a interpessoal, é a inteligência que diz respeito à minha capacidade de comunicação, e a intrapessoal é a inteligência que eu tenho de me conhecer melhor, de conhecer o que se passa dentro de mim. E, obviamente, a inteligência lógica e matemática. Mais tarde, esse mesmo autor, apesar de não ter escrito em algumas entrevistas, esse mesmo autor abriu a possibilidade de uma análise, toda ela usando método científico e critérios específicos, tá? Da inteligência naturalística, inteligência pedagógica. A naturalística seria aquela capacidade que nós temos de conviver com a natureza, de plantar, de colher, de cuidar dos animais. Há uma inteligência aí, ele chama de inteligência naturalística, de preservar o meio ambiente. Poderia ser até uma inteligência ecológica, né, para usar um outro nome. E também a inteligência pedagógica é essa que você tem, que te habilita a ensinar aos outros, passar o seu conhecimento, não guardar só para si, mas passar para os outros. E finalmente, aonde eu quero chegar, ele nos traz, ele não chegou a ousar, mas ele chegou a admitir a possibilidade do que ele chamava da inteligência existencial. Ele disse que não tinha subsídios suficientes para poder afirmar de uma inteligência espiritual, mas o conceito de uma inteligência existencial, da nossa capacidade de avaliar e sentir e utilizar dos aspectos da transcendência humana, da vida além da vida, então já era um aspecto, um fator a ser considerado, que ele achava que deveria ser considerado. Mas quais seriam as consequências dessas novas inteligências? Além de você abrir todas essas possibilidades, abriu-se então todo um universo de capacitação. Uma vez que se reconheceu que nós temos múltiplas inteligências e toda uma sociedade passou a enxergar essas múltiplas capacidades, então passou-se a valorizar-se mais, claro que sempre teve, né? Mas passou-se a se valorizar mais várias outras capacidades que os seres humanos possuíam. E, portanto, o campo de pesquisa e desenvolvimento, ele adentrou por múltiplos canais, por múltiplos caminhos, gerando um grande progresso intelectual e de toda a sociedade, né? Novas formas de capacitação surgiram. E outra coisa muito importante, a valorização das diferenças. Nós éramos muito limitados na avaliação e valorização dos indivíduos, e passamos então a ter um ecletismo maior, um leque maior de possibilidades de reconhecimento da grandiosidade humana em vários campos de expressão. E dentro dessa ideia da abertura de novas áreas de pesquisa, daí vem, mais tarde, 10 anos depois, nós temos o advento do livro A Inteligência Emocional, do professor Daniel Goleman. Já ouviram falar desse livro, Inteligência Emocional? Também um livro fantástico. Também, não sei se é por coincidência, é professor de Harvard, esse Daniel Goleman. E está dizendo que ele é mais ou menos, mas enfim, eu tô brincando. Então, mas o professor Goleman, então ele traz essa questão da inteligência emocional, e já